Imagina o seguinte cenário. A pessoa passa, sei lá, uma década inteira da vida estudando anatomia humana. Nossa, e são noites em claro, né? Muita coisa para absorver. Exatamente, foram noites decorando o funcionamento dos rins, entendendo toda a complexidade do sistema nervoso central, estagiando de madrugada em pronto-socorro. Aham. O pacote completo do estudante de medicina. Isso. E aí chega o grande momento de prestar um concurso público para trabalhar como médico de uma cidade inteira. O documento oficial é publicado, a prova é marcada e vem a surpresa. A famosa rasteira do edital, né? Pois é. 75% das questões desse exame não tem absolutamente nada a ver com medicina clínica. É um choque de realidade brutal, tipo, brutal mesmo para quem sai da faculdade, achando que dominar os compêndios médicos é o único requisito, sabe? Aham. A pessoa acha que é só chegar lá na rede pública e clinicar. E, surpreendentemente, essa estrutura de avaliação revela muito mais sobre a inteligência de uma gestão municipal do que parece à primeira vista. Com certeza. Geralmente, quando a gente olha para um documento burocrático, tipo o edital de um concurso municipal, a expectativa é de algo super árido, né? Sim, aquela lista fria de regras e datas que ninguém quer ler. Exato. Uma papelada que só serve para cumprir protocolo legal. Mas, para quem está aqui com a gente e se propõe a ler as entrelinhas, essa papelada oficial deixa de ser tédio e passa a ser, honestamente, um mapa do tesouro. Com certeza. É aí que a mágica acontece. É isso que a gente vai destrinchar na nossa imersão de hoje. Nossa missão aqui é colocar sob a lupa o edital publicado no dia 10 de abril de 2026, que abre o concurso público para médicos da Prefeitura de Ipatinga, lá em Minas Gerais. E a ideia não é ficar aqui recitando tabelas de salários, né? Longe disso. A ideia é investigar o que esse documento revela sobre as dores reais do município e como ele, filtra a capacidade de resolução de problemas dos candidatos num cenário real. Eu gosto muito dessa abordagem porque um edital de saúde pública, quando analisado a fundo, ele funciona meio que como um exame de ressonância magnética da própria prefeitura. É uma ótima analogia. Mostra tudo que está por dentro. Mostra tudo. Ele mapeia as deficiências de infraestrutura, os gargalos de atendimento e as apostas epidemiológicas daquela cidade no momento exato em que ele é publicado. Aham. A distribuição de vagas e as regras do jogo mostram, assim, com precisão cirúrgica, onde a máquina pública está falhando e onde ela precisa criar uma barreira de contenção imediata. Então, vamos começar arrumando a casa e mapeando o terreno com a logística básica, tá? Porque tem os detalhes financeiros que já entregam a estratégia da cidade logo de cara. Opa, vamos lá. As inscrições acontecem em uma janela bem definida, do dia 17 de junho ao dia 17 de julho de 2026. Mas o que imediatamente chama atenção é a taxa de inscrição, R$ 88. Esse valor é um ponto fora da curva, né? Total. Considerando que provas de residência médica ou processos seletivos de hospitais de ponta chegam a cobrar R$ 500, R$ 600, esse valor de R$ 88 parece quase simbólico. Qual é a jogada de Ipatinga ao colocar uma barreira de entrada financeira tão baixa assim? Olha, a jogada aí é a democratização máxima do topo do funil. Como assim, topo do funil? Que quando um município estabelece uma taxa de só R$ 88, ele está enviando uma mensagem super clara ao mercado de trabalho. A intenção deles é atrair o maior volume absoluto de candidatos possível. Ah, entendi. Reduzir a fricção para a entrada. Exatamente. A prefeitura não quer que o valor da inscrição seja tipo um fator de exclusão para aquele médico que acabou de se formar, sabe? Que ainda não tem um fluxo de caixa rodando. Faz todo sentido. Ou até para quem é de fora, né? Com certeza. Imagina o profissional que mora a 500 quilômetros de distância. Ele já vai ter que arcar com custos de viagem, de hospedagem para ir até Ipatinga fazer a prova. E aí pagar R$ 600 de taxa seria o que faria ele desistir. Isso. Quanto mais profissionais prestarem o concurso, maior a chance de a cidade pescar talentos realmente excepcionais. É um investimento estratégico da gestão. Eles abrem mão de uma arrecadação imediata com taxas para garantir um leque de opções muito mais rico e competitivo. Caramba, muito inteligente. E essa estratégia de atração
Fica ainda mais evidente quando a gente olha para as jornadas de trabalho oferecidas no edital. Nossa, sim. As jornadas contam uma história inteira. Pois é. O edital desenha dois caminhos completamente distintos. De um lado, a gente tem vagas fechadas para 20 horas semanais, com um salário inicial ali na faixa de R$ 7.190. Uhum. E do outro, vagas exclusivas para 40 horas semanais, onde o valor dobra e bate na porta dos R$ 13.998. Olhando superficialmente, a conclusão óbvia seria: a prefeitura prefere quem trabalha o dobro do tempo para pagar o dobro do salário. É o pensamento lógico-matemático básico, né? Mas a realidade da gestão de saúde é bem mais complexa que essa matemática simples, certo? Muito mais complexa. Essa divisão entre 20 e 40 horas não é só uma questão contábil de folha de pagamento. É uma tática de retenção de talentos para perfis que são completamente diferentes. Explica melhor isso. Como assim perfis diferentes? Vamos pensar num médico hiperespecialista. Pensa num neurocirurgião pediátrico ou num cirurgião vascular super renomado. Tá, o cara que é referência na área. Isso. Esse perfil geralmente possui uma clínica privada muito lucrativa, atua em hospitais particulares de altíssima complexidade e muitas vezes ainda dá aula numa universidade. A agenda dele já é um caos. Exato. É financeiramente inviável para o município tentar comprar 40 horas semanais da agenda desse profissional. Ele jamais abandonaria a prática privada dele por R$14 mil mensais, entende? Ah, claro. Então a vaga de 20 horas é meio que uma espécie de concessão. É o município dizendo assim: olha, sabemos que não podemos ter a sua exclusividade, mas a gente quer comprar 2 dias da sua semana. É exatamente esse o recado. 20 horas equivalem a 2 dias inteiros ou 4 meios períodos. É o formato que permite à prefeitura colocar um especialista de ponta dentro da rede pública sem exigir que ele sacrifique a própria carreira no setor privado. É um meio termo perfeito para atrair o especialista. Sim, e é a única forma de garantir que a população que depende do SUS tenha acesso a esse nível de complexidade cirúrgica ou diagnóstica. Entendi. E as vagas de 40 horas? A vaga de 40 horas tem uma função diametralmente oposta. O profissional de 40 horas não está lá para resolver um caso cirúrgico isolado de alta complexidade. Ele é contratado para ser a espinha dorsal do sistema de saúde da cidade. Aquele que vai estar lá todo dia. Exato. Ele exige uma dedicação quase integral, porque é quem vai estar na unidade de saúde de segunda a sexta, criando um vínculo contínuo com a comunidade. Ele conhece o paciente pelo nome. Nossa, e isso se conecta de forma brilhante com o quadro de vagas que está no documento. Porque se a jornada dita o perfil de dedicação, a distribuição das 43 cadeiras disponíveis revela exatamente qual é a prioridade número 1 de Ipatinga no momento. E os números não mentem, né? Não mentem mesmo. Ao observar a planilha, os contrastes são gritantes. Existem vagas únicas, de apenas 20 horas, porque a gente pode chamar de lobos solitários da medicina. Adoro esse termo, lobos solitários. É tipo, tem vaga para um anestesista, um cirurgião vascular, um infectologista e um psiquiatra. Todos 20 horas. Depois o município pede pares, também para 20 horas. Então são 2 cirurgiões gerais, 2 obstetras. Duplas para dar um suporte um pouco maior. Isso. A ginecologia já ganha um peso um pouco mais expressivo, com 5 vagas. Mas o número que salta do papel, a grande âncora desse concurso, são 14 vagas de 40 horas, inteiramente dedicadas a médicos de família e comunidade para atuarem na Estratégia Saúde da Família, o famoso ESF. Pois é, e esse número ele consolida toda a teoria da gestão em saúde pública moderna. É muito desproporcional para o resto, né? Carreiras únicas e de meio período para superespecialidades. É uma declaração de intenções altíssima do município. Sabe que, pensando no funcionamento prático dessa equipe, me vem muito à mente a montagem de um time de futebol. Tipo... Futebol, olha como assim? Não só dividindo as posições, mas entendendo a mecânica do jogo em si. Pensa comigo. Essas 14 vagas de médico de família trabalhando 40 horas por semana são a linha de defesa e o meio de campo. Ah, tô entendendo onde você quer chegar. O trabalho deles é tático.
Eles precisam conhecer o terreno, desarmar os problemas antes que eles cheguem lá na grande área. Se eles fazem o trabalho bem feito, a bola raramente chega no goleiro. Que seria a UTI, no caso, né? Exato, já o cirurgião vascular de 20 horas, ele é como aquele batedor de falta altamente especializado. Ele fica no banco, de boa, o time aciona ele no momento de extrema tensão, ele entra em campo, executa uma cobrança perfeitamente cirúrgica, resolve aquele problema agudo e sai de cena. Sensacional essa visão. Ninguém coloca o batedor de falta especializado para correr atrás da bola os 90 minutos marcando o lateral, concorda? Concordo plenamente. A mecânica dessa analogia traduz, com perfeição a lógica de funcionamento do SUS. O município de Ipatinga percebeu que o investimento pesado, financeiro e de recursos humanos precisa estar na atenção básica, que é justamente a porta de entrada de tudo. É ali que a mágica acontece no dia a dia. Isso. O médico de família atua não só na doença em si, mas no território. Ele mapeia os pacientes daquele bairro, acompanha o histórico familiar, entende o contexto social daquela casa. A missão desse batalhão de 14 médicos de 40 horas é o controle de danos preventivo. Prevenir antes de precisar tratar o grave. Exato. Eles controlam a hipertensão daquele paciente ali no bairro hoje, ajustam a medicação, acompanham a dieta ao longo dos meses. Tudo isso para quê? Para evitar que esse paciente precise do batedor de falta especializado lá no futuro. Precisamente. Se a pressão arterial não for controlada na base, daqui a 10 anos, esse mesmo paciente vai desenvolver um aneurisma ou uma complicação renal severa. E é aí que ele vai cair na mesa de cirurgia daquele único especialista de 20 horas. E isso custa uma fortuna para o município, né? Custa centenas de vezes mais aos cofres públicos, além de colocar o paciente num risco de morte altíssimo. Um sistema de saúde inteligente não comemora a construção de dezenas de novos leitos de UTI, sabe? O ideal seria nem precisar da UTI. Exatamente. O sistema inteligente investe massivamente em atenção primária para que a população não precise ser entubada. Se o médico de família intercepta o problema bem no início, as vagas solitárias de especialidades cirúrgicas conseguem dar conta do volume residual sem sobrecarregar o sistema. Olha, fica muito claro que a prefeitura sabe exatamente qual é a engrenagem que sustenta a máquina. O que nos leva ao próximo ponto de choque deste edital, porque a gente já sabe quem eles querem contratar e por que eles precisam desse perfil, certo? Certo. O perfil ideal já está desenhado. Mas como eles selecionam esses médicos num mar de milhares de inscritos? O método de filtragem, que é a prova objetiva, marcada para os finais de semana de 15 a 23 de agosto de 2026, ela traz uma divisão de questões no mínimo intrigante. Intrigante é um ótimo eufemismo. Para não dizer polêmica, né? Porque, olha só, os candidatos têm 4 horas para responder 40 questões. E a divisão é a seguinte: 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de legislação do SUS e saúde pública e apenas 10 questões de conhecimentos específicos em medicina. Os números são reais. E tem um detalhe extra. É obrigatório acertar pelo menos 60% do total para não ser eliminado. Eu olho para isso e, o meu raciocínio inicial é de total incredulidade. Eu imagino. A maioria das pessoas reage assim. Mas espera aí. Um cardiologista vai fazer uma prova onde a própria área de formação dele representa só 1/4 da nota. Pensa bem, se alguém está tendo um infarto, a pessoa quer ser atendida por quem gabarita a anatomia, não por quem sabe classificar orações subordinadas ou citar portarias federais de cor. Claro. Não parece um critério meio contraproducente para contratar um bom médico clínico? Olha, a intuição natural de qualquer observador externo é exatamente essa. Parece, de fato, um equívoco penalizar o conhecimento técnico da área médica. Soa como burocracia acima da ciência. Mas é aí que a gente precisa mudar a lente. É preciso olhar para a medicina dentro do serviço público, não apenas como um ato de cura, mas como um ato administrativo. E, a partir dessa ótica, a exigência faz um sentido profundo. Ah, um ato administrativo. Elabora isso aí. É que o profissional pode ser um clínico brilhante, sabe? Capaz de diagnosticar uma síndrome raríssima só de olhar para os sintomas do paciente na maca. Isso é ótimo, claro. Mas, para a prefeitura, o médico é, antes de tudo, um agente do Estado.
Ele representa o município naquele momento. Isso. E se esse médico genial não souber operar a complexa burocracia do SUS, ele simplesmente vai paralisar a máquina. E o pior, ironicamente, ele vai prejudicar o próprio paciente que ele está tentando salvar. Tá, mas de que maneira não saber a burocracia do SUS prejudica o atendimento lá na ponta, na hora do desespero? Vamos pegar alguns jargões de saúde pública que estão no edital e que definem a vida real. Um deles é a tal da regulação. A regulação, a famosa fila do SUS. Essa mesma. No SUS, a regulação funciona como se fosse uma torre de controle aéreo, que fica distribuindo recursos que são super limitados, tipo leitos de UTI, horários para exames de ressonância ou vagas para cirurgias eletivas. Entendi. É quem diz quem vai para onde. Exato. Quando o médico da ponta solicita uma transferência de emergência de um postinho para o hospital, ele precisa justificar isso num sistema através de critérios clínicos muito rígidos. Se ele não entender como funciona essa hierarquia, ou se não preencher os formulários usando os códigos corretos, a torre de controle não autoriza o voo. Perfeito! A central de regulação vai negar o pedido. E aí o paciente que precisa da UTI urgente fica travado na maca do posto de saúde porque aquele médico, por mais brilhante que seja clinicamente, não soube traduzir a gravidade do caso para a linguagem do sistema regulatório. Caramba! Então, as 15 questões de SUS não são apenas, sobre decorar leis chatas para passar na prova. É sobre garantir que o médico saiba navegar nesse labirinto burocrático para conseguir o tratamento real que o paciente precisa. Exatamente isso. Mas e a língua portuguesa? Porque eu até entendo a lógica do SUS agora. Mas onde entram as 15 questões de português no meio dessa corrida pela vida numa emergência? O português, nesse caso, entra como uma ferramenta de defesa jurídica e segurança clínica pesada. Defesa jurídica? Como assim? Pensa que um médico da rede pública escreve dezenas de laudos, atestados e prontuários todos os dias. A administração pública, ela funciona à base de documentos. Um laudo médico mal redigido, com ambiguidades ou falta de clareza lógica, gera o que a gente chama na área de judicialização da saúde. Ah, quando o paciente entra na justiça contra a prefeitura. Exato. Juízes são frequentemente acionados para obrigar o Estado a fornecer remédios de altíssimo custo, baseados justamente em relatórios médicos. Se o médico não sabe expor seus argumentos de forma coesa no laudo, a prefeitura pode perder milhões em processos judiciais infundados ou, pior, o paciente perde o acesso ao direito dele porque o juiz não entendeu a gravidade. Nossa, é muito mais profundo do que eu imaginava. E a banca examinadora joga um peso enorme no português e no SUS porque ela assume o seguinte: o conhecimento clínico básico a faculdade já garantiu com o diploma. O diploma atesta que ele é médico. É um pressuposto, né? Ele tem o CRM. Isso. O que o concurso precisa testar agora é se aquele indivíduo tem a capacidade de ser um gestor de recursos públicos e um comunicador oficial do Estado. Fascinante isso. É fascinante pensar que a competência administrativa se torna, na verdade, um pré-requisito de sobrevivência no concurso e na profissão ali. Com certeza. E, considerando que dominar esses pormenores, que muitas vezes são ignorados durante os 6 anos da faculdade de medicina, é o que realmente define a aprovação, a tática de estudos do candidato precisa ser extremamente inteligente, né? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha, essa abordagem é vital, porque treinar a partir do padrão de perguntas da banca é a única maneira de não ser pego de surpresa na hora H. Porque não adianta só ler a lei pura e simples. De jeito nenhum. Compreender como um conceito complexo de equidade no SUS, por exemplo, é transformado numa questão de múltipla escolha cheia de pegadinhas, exige prática direta com provas passadas. Não é só ter a informação na cabeça, é entender a arquitetura da pegadinha daquela banca específica. É o famoso treinar como se joga. E se o candidato acha que decifrar o SUS e a gramática na prova objetiva já é o auge da pressão, o edital ainda reserva uma segunda etapa que eleva a temperatura de forma drástica.
Ah, a segunda etapa é onde o filho chora e a mãe não vê. Pois é. Trata-se do estudo de caso e da prova de títulos. A prova de títulos é mais padronizada, né? Vale até 9 pontos, apenas para efeito classificatório, desempatando quem tem especializações, mestrado, essas coisas. Sim, o padrão de praxe. Mas o estudo de caso é onde a ciência encontra a realidade caótica de um hospital de verdade. Essa etapa vale 30 pontos e traz um caso clínico para ser resolvido de forma escrita. E a divisão de pontos é bem interessante. Muito. Os pontos são divididos assim: 18 pontos para o conhecimento técnico em si, 8 para a pertinência e relevância da resposta e 4 pontos para a estruturação lógica do texto. Até aí parece normal. Até aqui parece uma prova dissertativa comum de faculdade. Porém, existe uma regra implacável no edital. A resposta inteira deve ser escrita em, no máximo, 15 linhas. Qualquer linha que ultrapassar esse limite gera uma penalidade de meio ponto negativo direto na nota. Eu confesso que acho essa restrição de espaço, sem dúvida, a regra mais engenhosa de todo o processo seletivo. É um filtro brilhante de comportamento sob estresse. Engenhosidade. Sério. Para mim parece um excesso de punição, sabe? Mas não é, tem um motivo excelente. Mas pensa bem, a medicina lidando com o corpo humano é inerentemente complexa e cheia de variáveis. Você obrigar o candidato a resolver um diagnóstico multifatorial num espaço que mal daria para escrever uma mensagem de texto pouco mais longa não é sufocar a capacidade de análise do médico. Pode parecer, mas... Tipo, tomar meio ponto negativo por linha excedente soa como tomar um cartão amarelo só porque o jogador tentou explicar a jogada para o juiz. Olha, sob a lente acadêmica, daquela medicina teórica, sim, parece limitante. Mas a sala de emergência de uma unidade de pronto atendimento numa terça-feira à noite, chovendo, com 50 pessoas na recepção tossindo, não é um ambiente acadêmico. É o caos puro. Exato. Lá, o bem mais escasso não é o conhecimento, é o tempo. Imagina o momento da troca de plantão. A equipe de enfermagem e o médico que está chegando precisam ser atualizados urgentemente sobre o estado de 20 pacientes que estão internados na ala. E aí entra a questão da